O Supremo Tribunal Federal começa a ouvir hoje as testemunhas da ação penal que tem Jair Bolsonaro entre os réus por tentativa de golpe de Estado em 2022. Entre os outros denunciados estão os ex-ministros Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira, além do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. As primeiras pessoas a serem ouvidas serão as indicadas pela Procuradoria-Geral da República, com destaque para o então comandante do Exército, general Marco Antônio Freire. Em depoimento à Polícia Federal, ele chegou a afirmar que Jair Bolsonaro convocou uma reunião no Palácio da Alvorada para apresentar a chamada minuta do golpe. João Pedro Melo, bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, hoje a gente começa a acompanhar também esse julgamento da primeira turma. Na verdade, a fase de audiências para ouvir testemunhas relacionadas ao Núcleo 1, pessoas que seriam responsáveis por liderar a tentativa de golpe após as eleições de 2022. Como a gente falou, né, alguns nomes que são indicados aí para prestarem depoimento, e entre eles a gente tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Ciro Nogueira. Governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, era um dos nomes escolhidos, mas na última sexta-feira a PGR, Procuradoria-Geral da República, desistiu dessa audiência. Isso foi comunicado ao Supremo Tribunal Federal. O chefe do Executivo aqui do Distrito Federal ainda é tido como uma testemunha, só que no caso de defesa do ex-ministro Anderson Torres. Ele pode ser ouvido em outros momentos, isso a PGR ainda não decidiu se também vai abrir mão dessas outras... desses outros depoimentos, dessas outras oitivas de Ibanez Rocha. A defesa de Jair Bolsonaro está pedindo a suspensão da fase de audiência, alegando que precisa de mais tempo para analisar o material probatório reunido fora desse processo, e nesse requerimento apresentado ao STF, os advogados dizem que a medida é necessária para garantir o direito ao contraditório. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa questão, já negou esse pedido. Foram 34 denunciados pelo Ministério Público e o STF já aceitou a denúncia contra 21 pessoas, que foram divididas em núcleos de importância. Núcleo 1 é o núcleo que de fato pensava e financiava essa questão. Núcleo 2, aquele pessoal que fazia as ações nas redes sociais. Então, Jair Bolsonaro, estava no grupo 1, que é o responsável pela articulação e pelo planejamento. Essas denúncias já foram acatadas contra os membros desse grupo 1, contra o grupo 2 e também contra o grupo 4. O STF analisa na terça-feira os casos de 11 militares e um policial federal. Todos eles compõem o grupo 3, que foi o único que não foi julgado ainda, e o grupo 5 também não teve análise ainda, porque o ministro não determinou uma data para que isso ocorra. Esses julgamentos até então não indicam culpabilidade, indicam de fato que essas pessoas podem ter participado dessa situação. A culpabilidade vai ser analisada em um outro momento também pelo Supremo Tribunal Federal. E aí a gente entra numa outra questão. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu na última sexta-feira parcialmente uma das ações contra Alexandre Ramagem, que é uma das pessoas denunciadas nesse núcleo 1, porque teve aquela confusão com a Câmara dos Deputados, que disse que alguns crimes depois da diplomação só podiam ser julgados pelo plenário da Casa. Aí o ministro Alexandre de Moraes suspendeu então parcialmente uma dessas ações até 2026, que é quando termina o mandato de Ramagem. Com isso, então, os crimes como dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, essas ações estão suspensas. O deputado é investigado nesse inquérito também que apura o golpe de Estado e ainda responde por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e também organização criminosa. Portanto, são dois pontos. O primeiro, a gente vai começar hoje as oitivas de testemunhas desse caso e falamos também sobre Ramagem, que teve 2 dos crimes suspensos, mas continua respondendo por outros 3 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. JP, explicando para o nosso ouvinte, isso é o julgamento? Sim. Isso é uma parte do julgamento, começou, né? O julgamento começou, em si de então. Culpabilidade e etc. Isso vai ser lá na frente. Agora, né, a gente já teve a admissibilidade da denúncia e essa é a primeira fase que eles chamam de instrução processual, que seria oitiva de testemunhas para, no caso, depois os ministros poderem pedir ali novas diligências, novas provas e outros pontos. Mas sim, o julgamento já começou a partir de agora. Mas não tem ninguém sentado no banco dos réus, né? Não, ninguém sentado no banco dos réus ainda. E isso é transmitido pela TV Justiça? Neste caso, não é transmitido. Por quê? E aí a gente explica. Porque, obviamente, se alguém falar alguma coisa que possa interferir na defesa do outro, o outro poderia usar isso se fosse transmitido, né? Então, nesse momento, são audiências sigilosas,
separadamente. Cada testemunha vai ser ouvida de maneira separada e só no final de todos os depoimentos, todas as oitivas, aí sim esses temas serão divulgados, mas por enquanto sem transmissão.